A comemoração, o sentimento de injustiça e a conversa que Luiz Castro teve com o grupo de jogadores. Vamos repercutir ainda a entrevista do diretor de futebol do Tricolor e as falas sobre as novas contratações. Como está a situação de Arthur? O Grêmio já conversa com a Juventus sobre o jogador? E mais, na zona mista, Carlos Vinícius fala sobre o sonho de vestir a amarelinha. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Aproveita, já te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos repercutir a grande vitória do Grêmio diante do Botafogo. Uma goleada 5-3, o Grêmio que saiu perdendo, correu atrás do resultado, conseguiu empatar, virou a partida, fez uma goleada, o Botafogo foi ali, descontou ainda no finalzinho, mas o que vale é a grande atuação do segundo tempo, especialmente do Tricolor, e o que ficou para os próximos jogos, já que o Grêmio vinha de um momento frustrante, né? A gente pode dizer, já eram 3 jogos sem vencer, e isso é claro que acabava impactando no vestiário. E Luiz Castro fez questão de falar que houve uma injustiça, especialmente no primeiro tempo. Baseado em dados de estatísticas, Luiz Castro foi para a coletiva já na sua primeira resposta e disse que achou injusto o Grêmio não estar vencendo naquela saída para o intervalo. Ele falou sobre algumas alterações que fez na equipe e algumas escolhas, especialmente a do Pavon, que entrou pelo lado esquerdo na vaga do Amuso. E o Luiz Castro explicou que o Amuso teve alguns problemas ao longo da semana, ele não disse quais eram estes problemas, mas que fizeram com que o Pavon, que já havia dado uma boa demonstração nas últimas partidas, ganhasse a vaga do belga. Mais adiante, o Luiz Castro falou que viu uma entrega por completo da equipe, ele pontuou os duelos ganhos, tanto aéreos quanto por baixo, e disse que isso trouxe muita confiança para os próximos jogos. Sobre a escolha por Balbuena, ao invés de dar sequência para Gustavo Martins, ele disse que não haveria mudanças na equipe se fosse o Gustavo Martins o escolhido. Aliás, ele fez questão de enfatizar que não gosta de falar sobre individualidades, principalmente nessa partida, já que viu uma entrega muito grande do coletivo. É importante a gente colocar isso porque na outra entrevista ele tinha falado muito sobre individualidades e que faltava um pouco mais de coletivo. E hoje ele elogiou a entrega coletiva do time, ou seja, um jogando pelo outro, um tentando ajudar o outro, e isso fez muita diferença na opinião do técnico Luiz Castro. Ele repetiu que é uma equipe que ainda está em construção, que é natural que haja desajustes, que haja falhas, mas que ele está muito feliz com o resultado. Ele foi mais além um pouquinho. Ele disse que se tivesse que escolher entre ganhar de 5-3 ou de 2-0, preferia manter o 5-3, já que o futebol também é um espetáculo. Mas enfatizou, várias vezes inclusive, que ainda é uma equipe em construção e que está muito longe do ideal. Parece que ele faz a comemoração, mas ele faz questão de dizer para o torcedor, olha, calma, foi uma grande vitória, a gente conseguiu um grande resultado, mas é importante manter o pé no chão porque ainda haverá oscilações ao longo dos próximos jogos. Um ponto importante do Mister, tá? Eu confio no meu grupo. Olha, falou ali a escolha do 5-3. Lembra daquela velha fala do Renato lá atrás de que preferia fazer mais ao invés aliás, preferia se tivesse fazendo mais gols do que tomando, para ele tava legal. E a história do confio no meu grupo foi uma entrevista que lembrou muito o ídolo tricolor. Mais adiante, Luiz Castro falou sobre a parte mental, já que era um ponto que preocupava bastante e ele vinha comentando isso nas últimas coletivas. E isso foi um ponto que ele comemorou, porque ele, durante a semana, teve conversas com os jogadores e no intervalo da partida ele fez isso também, para mostrar que eles poderiam ter ganho do Juventude, que eles poderiam ter empatado no último minuto contra o Fluminense na semana passada. Então, essa força que os próprios jogadores tinham, mas que em algum momento
acabavam oscilando, ele tentava fazer nessa conversa com que eles, sabe, desse aquele estalo, que eles voltassem para o jogo mais ligados, mais ativos. E um outro ponto muito elogiado também pelo treinador foi a força do torcedor, a festa feita pelo torcedor durante o jogo. Ele foi questionado sobre as vaias no finalzinho do primeiro tempo, ele disse que não viu, mas é natural, porque o time não estava vencendo, o time não estava tão bem assim na partida, e é claro que o torcedor tem que demonstrar a sua frustração, e naquele momento foi com as vaias, já que ele disse que não viu, né? Mas já que o repórter estava falando que aconteceu, pelo menos é a fala do Luiz Castro. Então, ele saiu muito feliz com o time pela entrega e pela mudança do mental, com a torcida principalmente, que ajudou e cantou durante todo o jogo, empurrando os jogadores, e fez com que isso mudasse, principalmente no segundo tempo, quando a gente viu uma postura diferente. Ele foi questionado sobre Cristaldo, porque o Cristaldo sai de uma confiança, de uma titularidade no Clássico Grenal, e hoje nem relacionado foi para a partida. Ele justificou que pré-temporada é assim mesmo, muitos jogadores oscilam, muitos jogadores que vão bem numa partida, na outra já não vão tão bem assim, e disse que é preciso no mínimo ali 6 semanas para que alguns atletas tenham, né, um tempo e consigam por si mostrar o bom futebol, consigam mostrar uma regularidade. Não falou especificamente sobre o Cristaldo, né? Mas ele deu a entender ali que o Cristaldo oscilou bastante e está oscilando neste momento negativamente, pelo menos é o que dá a entender, e por isso ele tem ficado de fora, tá certo? Ponto importante da coletiva também do Luiz Castro foi a falar sobre Monsalve. Ele foi questionado sobre a situação do jogador. Ele disse que o Monsalve, a princípio, tem uma suspeita de lesão muscular, será reavaliado nessa quinta-feira, e aí a gente vai ter uma noção melhor do que aconteceu com o jogador, tá certo? Bom, deixa eu avançar contigo, deixa eu falar sobre outra situação importante. Antes disso, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Muito importante o teu comentário, a tua participação. Então aproveita aqui embaixo aqui e comenta, porque eu quero saber o que tu achou do jogo contra o Botafogo e, claro, da coletiva do Luiz Castro e do treinador. Rafael Lima, diretor de futebol do Grêmio, também falou com a imprensa na zona mista. Ele confirmou as contratações que o Grêmio está fazendo, são 2 volantes, o Nardoni e o Pérez. Estão bem avançados neste momento, está no trâmite de análise de contratos, de acordo com a fala do diretor de futebol do Tricolor, e diz que são jogadores que acrescentam, são jogadores que chegam para suprir faltas que havia no elenco. Foi questionado sobre a situação do Arthur. Será que o Grêmio já estaria se movimentando na possibilidade de perder o Arthur ali no meio do ano, caso não consiga um acordo com a Juventus? Ele disse que não tem nada a ver, que realmente foi para esses jogadores estão chegando para suprir deficiências no elenco neste momento. Ele disse que não houve uma conversa, não há uma conversa com a Juventus nesse momento. Foi colocado ao jogador, claro, a vontade de tê-lo no segundo semestre e, claro, em contrato definitivo por muito tempo com o Grêmio, mas que nesse momento não há uma conversa aberta com a Juventus para que isso aconteça, tá certo? Então, confirmou as 2 negociações, contratos já bem avançados, está passando por análise e muito em breve o Grêmio deverá fazer a oficialização dessas 2 contratações. Para nós encerrarmos, ainda na zona mista, Carlos Vinícius conversou com a imprensa, agradeceu o momento, disse estar muito bem, agradeceu o Grêmio, feliz no Grêmio, foi muito bem recebido, está muito bem instalado no Rio Grande do Sul, bem adaptado, tranquilizou o torcedor também, já que o Carlos Vinícius sai no segundo tempo sentindo ali, né, alguma coisa, a gente não sabia se era uma cãibra, se era uma lesão, o que estava acontecendo, fez questão de tranquilizar, disse que está muito bem e quer manter essa sequência bacana. O Carlos Vinícius, para você ter uma noção, ele tem 22 jogos com a camisa do Grêmio, marcou 20 gols e tem 2 assistências, ou seja, nos 22 jogos que ele tem com o Grêmio, ele tem 22 participações em gols. É uma participação em gol por jogo. Então, ou seja, são números excelentes. E ele foi questionado, claro, sobre estar na seleção brasileira, ser convocado pelo Ancelotti para a Copa do Mundo. E ele não fugiu. É claro que ele tem o sonho de servir a seleção brasileira, disse que aguarda muito esse momento, trabalha muito para que isso aconteça e está esperando, claro, para ver se essa possibilidade vai, enfim, se concretizar, se ele vai conseguir vestir a amarelinha.
Carlos Vinícius, então, com seu sonho de estar na seleção e com seus números espetaculares, maravilhosos os números do Carlos Vinícius, o grande centroavante do Tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Quero saber de ti, Carlos Vinícius na seleção, o que tu acha? Comenta por aqui. Tchau.